A gente viu agora os textos, né, gente? Todos os seus elementos. A gente vai ver algumas extensões neles que podem ser utilizadas para formatação, ok? Então, eu mantive aqui o nosso bloco conteúdo e a gente vai criar aqui dois parágrafos. Vou criar aqui um primeiro parágrafo, ok? E um segundo parágrafo. Opa, parágrafo, fechou parágrafo. Vamos vir aqui no Libson novamente. Tá? A gente vai pegar aqui esse primeiro parágrafo, vou vir até aqui o 1500S, que está escrito ali no nosso texto. Vou vir aqui e vou criar aqui mais ou menos um bloco dele aqui dentro, para a gente visualizar melhor, tá? Então vai ficar como um bloquinho aqui, a gente consegue ver esse parágrafo corretamente. Vou vir aqui, vou fazer o mesmo, e a gente vai pegar um parágrafo um pouco maior aí, vamos já aprender na prática esses elementos, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V. Dentro de cada elemento eu vou estar alterando o texto e mostrando para que eles servem. Esses elementos, então, são apenas para formatação, ok? O que a gente vai ter aqui são dois parágrafos normais, tá? Dois textos aí aleatórios, e a gente vai utilizar o primeiro elemento deles. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, vou pegar esse estrofe aqui, vou botar aqui, ó, B, tá? Vamos vir aqui ao final e vou fechar o B. Isso aqui é texto em negrito, tá? Ele apenas vai dar negrito lá naquele trecho, vai ficar em negrito, tá? Ele não vai indicar para o browser, não é técnica de SEO, ele só vai destacar o texto apenas, e você pode utilizar como formatação, ok? Vamos pegar aqui o Industries apenas, e eu vou botar aqui, ó, um Big. O que esse Big vai fazer? Ele vai deixar a sua fonte um tamanho maior, tá? Vou dar um F5 para atualizar. Olha lá, ó, ele dá uma destacada aumentando o tamanho da fonte. É pouca coisa, mas eu acho que deu para você perceber, né? Depois do Big, então, a gente tem aqui um elemento chamado HR. Esse elemento HR, ele cria automaticamente uma linha horizontal para você, separando, e ele acompanha o tamanho dessa div, o tamanho desse palco de trabalho que você determinou, tá? No nosso caso é 500 pixels, então ele ficou a linha certinha ali. Depois desse HR, a gente vai ter um elemento chamado I. Vou pegar aqui o nosso primeiro até a vírgula aqui, ó, nosso texto, né? Vou fechar esse I aqui. Esse é o itálico, tá? Então perceba que a primeira linha vai ficar em itálico. Lembrando, são apenas formatações visuais, tá? Ele não vai indicar para o browser que isso é um texto em ênfase, como é o em, por exemplo, nem que isso é um texto com ênfase forte, como é o strong. Então, ele é apenas para formatar o seu texto. Depois do I, a gente vai ter aqui o small. Vamos pegar uma palavra aqui apenas. Deixa eu pegar aqui esse simple. Vamos botar aqui um small. Que, ao contrário do nosso big, ele vai diminuir a sua fonte, tá? Então, o nosso big aumenta, o nosso small diminui. Ó. Pode ver que ficou menor a fonte ali. Então, você pode utilizar muito esse small no lado de formulários, por exemplo. Você bota nome, o input do nome ali, e do lado você bota, por favor, insira o nome completo em small. Então, já vem pré-formatado para você. Não significa que a gente não possa alterar. A gente vai ver como alterar com o CSS também, tá? Depois disso, a gente vai ter o sub. Então, eu tenho aqui um 45. Ó. Eu vou criar aqui um sub, tá? Vamos fechar esse sub aqui. O que vai acontecer nesse sub? O texto vai ficar subscrito, ou seja, está aqui o nosso 45, ele vai descer, olha só. Tá? Então, é aqueles números que você pode estar utilizando aí para letras de música e tal, formatar páginas assim. E a gente tem também, para finalizar aí os nossos elementos, o sup, né? Então, se a gente tem o sub, a gente tem o sup também. O sup é o quê? O sup é o texto que fica sobrescrito em vez de subscrito. Então, ele vai para cima, né? Tá aí o nosso 2000, F5 para atualizar, ele vai subir. Ok? Depois disso, a gente tem elementos que são para formatação também, mas que definem edições de texto. Por exemplo, eu tenho aqui essa frase, ó, latim, professor, tal, 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 né? E eu quero, depois de um tempo aí, corrigir. Eu errei essa frase. Essa frase ela não era para estar aqui. Por exemplo, um autor, alguma coisa assim, que mudou essa notícia, tem que ser corrigida. Então, eu vou copiar uma nova frase aqui, que seria a nossa correção, tá? Então, a gente tem aqui a correção dessa frase, né? Eu quero substituir isso aqui, mas como os meus leitores são fiéis, eles vão notar que eu fiz a substituição, eu vou indicar, né, que eu substituí essa frase. Então, eu vou vir aqui, ó, del, ok?
vou fechar esse del aqui. E eu posso aqui indicar, ainda não está funcionando nos browsers, tá, gente? Mas para a gente saber quando a gente fez essa edição, eu posso vir aqui e botar um datetime, ó. Tá? Ele tem o formato datetime, que seria ano, tracinho, mês, tracinho, dia, mas como é uma indicação para você, você pode botar aqui que você fez a alteração dia 31/7/2011. Você removeu essa frase dia 31/7/2011 e a gente vai ter que inserir uma nova frase no lugar dessa. Então a gente vai utilizar o ins, ok? Que seria inserir. A gente vai vir até o final aqui da nossa inserção, vou fechar aqui. E a gente também pode utilizar o datetime aqui para dizer que a gente inseriu, por exemplo, dia 1/8/2011, ok? Então a gente fez uma substituição de texto aí, que significa uma correção no nosso artigo, tá? Vamos dar um F5 aí para atualizar. Você vai ver que o que a gente deletou, ó, ele já fica aí com o texto com marcação, né, removido, e o inserido aí fica sublinhado. Então, esses são os elementos de extensão de texto que você pode estar utilizando também aí no seu dia a dia.